criança que vivia, né, nos antigos orfanatos, lá dentro tinha escola, lá dentro tinha dentista, eles não saíam dali para nada, imagina a convivência. Quando chegava a 18 anos, tinham que sair para viver num mundo que eles não tinham sido preparados para cuidar. E eu digo disso porque, guardando as devidas proporções, e a gente sempre gosta de dizer e afirmar, né, que nós temos colegas e profissionais super comprometidos dentro do acolhimento institucional, mas o modelo do que é apresentado para a criança não atende à necessidade dela. Nós já chegamos a receber crianças aqui que com 4 aninhos, a família acolhedora dizia assim, ela chega na porta da cozinha, ela para. Ela não entra para dentro da cozinha. E aí a gente foi entendendo que, por exemplo, num abrigo moram muitas crianças, tem faca, e tem todo um trabalho e uma rotina muito diferenciada de uma casa. E as crianças, então, não aprendiam nem mesmo o convívio de dentro da casa. E o quanto que isso a gente percebe, né, como dentro de uma família isso é diferente. Então, esses benefícios que a família traz, o saber esperar, o convívio coletivo, o sair para ir no mercado, parece uma coisa tão simples, né? Ir para uma igreja, né? Ir para uma questão cultural, são coisas simples, mas fundamentais para o desenvolvimento humano. Então, nós percebemos às vezes que quando vamos numa instituição, as crianças elas nos escalam com as mãos, com o corpo, né? E a gente percebe que no acolhimento familiar as crianças estão ali, né? Elas pertencem a um lugar e a esse convívio, né, que acaba trazendo para ela um benefício muito grande. Eu acredito muito no acolhimento e família acolhedora. Eu acredito muito no poder do cuidado de uma família. Então, eu via no meu cotidiano os benefícios para todas essas crianças e esses adolescentes, e inclusive para as famílias que são envolvidas. A família acolhedora que chega, ela sai diferente. Se ela vivencia o acolhimento familiar e participa, né, de todas essas etapas, ela sai uma família diferente a cada acolhimento dela. A família de origem, a família extensa, até as famílias por adoção, também. De alguma forma, a gente vai se vinculando a cada pessoa, a cada família dessa, e a gente vai construindo relações que se mantêm, né, ao longo do tempo. Então, é muito gratificante, muito gratificante. Eu posso te dizer também que profissionalmente, eu cheguei uma assistente social aqui e eu saí outra quando eu me aposentei. Então, eu acredito muito no poder do cuidado em família, e as crianças, no final das contas, elas vão ensinando muito para a gente que isso é possível, né? Que é o melhor caminho, inclusive, para a gente cuidar e proteger. Eu só vejo benefícios no acolhimento familiar. Para mim, até sou suspeita em falar sobre isso. Eu estou trabalhando nesse serviço desde 2015, 2016, quando as primeiras crianças chegam aqui no Instituto Fazendo História. E eu vejo como é importante para as famílias acolhedoras, que começam a olhar para realidades diferentes das suas e se tornam pessoas muito mais solidárias. O benefício para as crianças que chegam em uma situação onde elas estão arrasadas, destruídas emocionalmente e que precisam de muito apoio, de muito acolhimento e encontram isso no acolhimento familiar. Lá, eu sou do interior, né? E minha avó sempre fala que o amor cura, e eu acho que cura mesmo, assim. Quando a criança chega em uma situação tão frágil e encontra uma família tão amorosa para ficar com ela, isso tem um efeito reparador. E tem um caso que eu gosto muito, assim, de contar, mas de um garotinho que morou um tempo em um serviço de acolhimento institucional e que chega no acolhimento familiar com muitas marcas, assim. Ele era um menino muito bravo, ele falava o tempo todo que ele era mau, que ele era feio, que ele não era amado. E em pouco tempo, gente, em 2 meses que ele estava com uma família acolhedora, ele mudou completamente. Ele começa a dizer que ele era um menino bom, que ele era um menino amado, que ele é lindo. Então, acho que não tem um efeito maior do que esse, assim, sabe? Da gente ver na prática como é transformador as crianças encontrarem um ambiente seguro e amoroso para estarem, assim. Acho que esse é um exemplo legal para contar para vocês. E também, acho que
não posso deixar de falar da importância do trabalho que a gente faz com as famílias de origem, que é fantástico, gente, essas famílias poderem ser ouvidas, poderem olhar para a sua própria história, poderem contar a sua versão da história, poderem elaborar o que aconteceu com elas. Então, é reparador em todos os sentidos. Eu falo que no acolhimento familiar é muito mais do que uma família cuidando de uma criança, na verdade. É uma família podendo cuidar de uma outra família em um momento de necessidade. Então, por um período, eu estou passando por uma dificuldade e eu vou ter a ajuda de uma outra família para cuidar da minha criança. Eu vejo muita diferença na forma como as crianças chegam e a forma como elas vão embora, em todos os casos, nunca aconteceu o contrário disso. Mesmo quando o acolhimento ele é mais rápido, assim, a gente percebe que tem esse impacto positivo, as crianças saem muito fortalecidas do acolhimento familiar, entendendo quem são, entendendo a sua história, saem empoderadas. A gente brinca aqui e fala que todas as nossas crianças têm autoestima lá em cima, assim. Eu lembro de uma garotinha de 2 anos e meio que falava, eu sou maravilhosa, e ela é mesmo maravilhosa, porque elas ouvem muito o tempo todo como elas são amadas, que elas são maravilhosas, que a gente vai estar aqui com elas o tempo que for necessário, até tudo se resolver, e isso tem um impacto muito positivo, porque é isso, elas estão passando pelo pior momento da vida delas, pelo pior momento. Então, elas precisam encontrar esse ambiente seguro e estável para conseguir se desenvolver.